São 13 horas, pontualmente 13 horas dessa sexta-feira, dia 23 de janeiro, fevereiro, março, abril de 2018. Começa aqui mais um programa Salutes. Para quem está sintonizando hoje pela primeira vez, o programa Salutes visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana, a medicina. O próximo programa, se tiver, ainda a gente não sabe, no feriado, o próximo programa vai ser sobre medicina indígena, novamente, tá? Eu vou entrevistar aqui o Dr. Raiz novamente. Então, a medicina indígena também é uma medicina tradicional, a medicina tibetana, ayurvédica e etc. Que, na verdade, como bem imaginei há 9 anos atrás, essas medicinas ancestrais, de uma certa maneira, vão se integrar às físicas, à medicina quântica, à física quântica, enfim, a todas as modernidades da área da medicina, da filosofia, da área da saúde, da psicologia, como sempre imaginamos. Então, hoje existe esse link, né, das medicinas ancestrais com as medicinas ditas modernas, né, da alopatia com as medicinas tradicionais. Porque o programa Salutes sempre, desde o seu início, busca ser um programa em ressonância com a própria vida. – 13 horas e 1 minuto, nós vamos falar hoje sobre vários temas ligados à obesidade. Você que tem uma barriguinha um tanto quanto avantajada, o pessoal malha, o pessoal entra em dieta, faz o efeito sanfona, emagrece, engorda. Tem uns que nem emagrecem, né? Engordam e ficam gordos e etc. É engraçado que às vezes na clínica a gente começa a trabalhar estresse, trabalhar ansiedade, trabalhar fadiga crônica, a pessoa começa a fazer uma dieta cetogênica, começa a fazer um jejum intermitente, e aí eu tenho paciente que perde 20 quilos em 2 meses e meio, e nem quer emagrecer. Não, mas eu queria ficar gordinho. Bom, tá bom, então come para engordar, né? Cada um com seus problemas. Mas o fato é, obesidade é uma patologia, obesidade é uma doença vinda de problemas psicológicos, de ansiedade, de insônia. Por que comer tanto? Por que não digerir, né? Para tratar desse assunto, eu estou trazendo com prazer o Dr. Jean-Marc Durieux. Ele é suíço, é um especialista em microbiota, eu diria que não só aqui do Brasil, mas da América Latina, quiçá do planeta, né? Estudou sempre a microbiota intestinal e realmente eu recomendo como uma das autoridades para tratar desse assunto. Muitas pessoas têm falado ultimamente sobre microbiota intestinal, mas o Dr. Jean é um especialista. Muito boa tarde, doutor Jean, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso programa Salutes. Boa tarde, João Carlos, muito obrigado pelo convite. Então vamos falar da obesidade hoje. É uma patologia ou é um desequilíbrio, é um desvio da curva normal? O que é a obesidade? É uma patologia, A obesidade é um distúrbio multifatorial que interage para perpetuar o desequilíbrio. É uma como se chama? Um ciclo vicioso. Ciclo vicioso. E aí o que começa? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? São distúrbios emocionais que acabam gerando esse acúmulo de gordura, portanto, da obesidade e um metabolismo mais lento, ou começa pelo metabolismo mais lento, um problema mais biológico que gera um problema psicológico? A maioria das vezes é um estilo de vida. Dentro do seu estilo de vida entra perturbação, dificuldade de administrar as emoções, sedentarismo, alimentação de qualidade, suas alimentações hoje muito rafinada, muito açúcar, tudo essa alimentação que temos hoje facilita o aumento de peso. Esse estilo de vida que temos hoje vai perturbar de uma maneira muito importante a microbiota. E a microbiota é um dos elementos que interage na homeostase energética
A gente somos responsáveis das bactérias que a gente nutrimos aqui. Uhum. Essas bactérias... Aqui que o senhor diz intestino delgado ou intestino grosso? Bactérias Os dois. do trato intestinal. Tá. Elas estão acostumadas a receber certos alimentos. É difícil de mudar até de dieta, porque elas não querem mudar de dieta. É um perfil que você nutriu. Então, essas bactérias do obeso, principalmente, elas perturbam a homeostasia energética. A gente acaba criando um perfil bacteriano que tem uma capacidade enorme de extrair elementos energéticos do bolo alimentar. Uhum. Esse perfil bacteriano é muito conhecido, né? Esse famoso equilíbrio de Firmicutes e Bacteroidetes, que são dois filos bacterianos, os mais... Firmicute, Bacteroidete. Bacteroidete. Quando a gente fala desses dois grupos, a gente está falando de 95% das bactérias que são hospedadas no nosso trato digestivo. Então, e essas são do bem? Os dois grupos são do bem ou é um do bem e outro do mal? Os dois grupos são do bem, depende da proporção. Mas a gente precisa dos dois grupos em uma certa proporção. A gente deveria estar com 70% de Firmicutes e 30% de Bacteroidete. No abdômen do obeso, a gente acaba encontrando 100 Firmicutes por 1 Bacteroidete. Um desequilíbrio muito importante. É que nem água, nós precisamos de água, né? Mas se entrar numa piscina ou entrar no fundo do mar, morre afogado, né? No entanto, a gente precisa de água para sobreviver. Muito interessante essa proporção. Então, 70% de Firmicutes para 30% de Bacteroidete. Como é que se avalia isso com o exame de sangue? O senhor tem um aparelho que eu sei, eu conheço, mas eu já vi nos seus cursos, etc. Mas fora o gás, como é que você pode avaliar essa proporção? Não tem como. Muito simples, muito simples. O que diminui dessa microbiota, principalmente, são as bifidobactérias. As bifidobactérias são bacteriodetes. As bifidobactérias. Os lactobacilos são Firmicutes. Que é o 30%. Não, 70%. 70%. Enquanto a gente aumenta nossas quantidades de Firmicutes, a gente deveria tomar cuidado com o lactobacilo, porque é muito conhecido, né? A gente usa lactobacilo para engordar os animais de corte há décadas. E a gente precisa tomar cuidado em repor lactobacilos. A engorda, eu acho que a gente deveria reestudar um pouco a fisiologia. O Dr. Jean é mestre em não entrar em polêmicas, nunca gostou, nunca falou de nomes, de empresa. Nestlé, por exemplo, nem pensar. Lactobacilos lá de Yakult, nunca pensar nisso, né? Mas que não fazem bem, não fazem, é isso. Ou qualquer pessoa é capaz hoje em dia de teclar, de procurar na internet o que são Firmicutes, o que são Bacteroidete. Então, o Firmicutes não é 70%? Sim, sim. Mas não pode, então você não pode ficar ingerindo Firmicutes, é isso? Não, você não sabe onde você está ingerindo Firmicutes. Quando você está ingerindo lactobacilo, você está ingerindo uma gasolina para o Firmicutes. Um grupo de bactérias que pertence ao filo Firmicutes. Isso. Então, você está aumentando os Firmicutes no isso que eu estou perguntando, é exatamente isso. Você está, na verdade, no fim da equação, você está pondo gasolina no Firmicutes ali. O problema é que o obeso já tem um excesso patológico de Firmicutes. Então, a gente tem que saber disso. A gente precisa divulgar isso, na verdade. Sim, sem criticar, o que nós estamos fazendo. Sem tentar prejudicar ninguém. Não é questão de prejudicar, é questão de saber a informação. Quer dizer, é importante, quer dizer, a pessoa está obesa, ou a pessoa está querendo equilibrar a microbiota, sem crítica, obviamente. Mas tomar lactobacilo, como as campanhas fazem, né? Fazem campanha para tomar remédio, né? O CRM não fala nada disso. Tome Doril, tome não sei o quê, está com dor aqui, tome isso, tome aquilo. Isso tudo pode, né? Quer dizer, então a gente tem que esclarecer a população realmente o que é de fato importante ou não. Tomar lactobacilos para equilibrar a microbiota não é indicado, é isso. Seja qual for.
não seria tão radical. Não? Porque não é querer criar inimigo, né? Tem tanta publicação que mostra os benefícios dos probióticos. Então, o assunto hoje não é de falar da microbiota, mas eu só vou esclarecer uma coisa que é particularmente importante. Eu não sou contra lactobacillus, não sou contra probiótica, de modo geral. A gente tem que saber o que estão fazendo, só isso. Uhum. Por isso que eu acho muito importante de diagnosticar uma microbiota. Um obeso não passaria para ele, eu não aconselharia consumir principalmente lactobacillus, porque já tem excesso. Mas se você quer, se essa pessoa, esse profissional que trabalha com o obeso quer trabalhar com probiótico, por que não um bifidobactéria? Bifidobactéria é um firmicute. A gente precisa de 1000 bifidobactérias no intestino grosso para cada lactobacillus. Então, cada um lactobacillus, a gente precisa de 1000 bifidobactérias. Bifidobactérias são as bactérias que são majoritárias no intestino grosso. Uhum. Então, quando a gente faz uma reposição por via oral, a dificuldade de não criar um SIBO no intestino delgado. Um SIBO, o que é um SIBO? É um grande desconhecido. É Small Intestine Bacterial Overgrowth. Quer dizer, um crescimento anormal de bactérias no intestino delgado, que é uma zona onde a gente não precisa de fermentação, a gente não precisa de um excesso, de uma quantidade importante de bactérias. A gente precisa de uma concentração de 10 elevado a 4 CFU, bactéria por ml. Quando a gente consome 1 bilhão de lactobacillus em cápsula gastroresistente, a gente está colocando 1 bilhão de lactobacillus numa cápsula que vai abrir lá no início do delgado, no jejum. Nós vamos criar um excesso de bactéria. O problema é que, primeiro, a gente não respeita a fisiologia digestiva ou equilíbrio da microbiota. Segundo, o intestino delgado é uma zona que não é uma zona de fermentação, é uma zona de transformação enzimática, uma zona de assimilação dos nutrientes. É uma zona de síntese de vitamina, de certos micronutrientes essenciais. E por isso, um excesso de bactéria nesse espaço é sempre pejorativo. Uhum. Se você quer fazer uma modulação, falei modulação da microbiota, não sempre reposição para controlar uma sintomatologia. Não, se você quer fazer uma modulação da microbiota, você tem que respeitar a fisiologia da fisiologia digestiva, a fisiologia microbiológica do intestino, do trato digestivo. Uhum. E como identificar, fora o exame que o senhor faz no seu consultório com o aparelho que mede os gases? Tem algum outro tipo, exame de sangue, um exame biológico? Olha, é difícil de encontrar um obeso que tem um equilíbrio da microbiota. Sim, mas para interferir precisa saber o que está acontecendo, né? Que tipo de diagnóstico. Claro. Olha, se você quer trabalhar com uma reposição de probiótico, você não vai errar fazer uma reposição de bifidobactéria. O que é o bifidobactéria? É uma bactéria dominante do cólon. É uma bactéria que é particularmente interessante. Ela também é produtora de ácido, né? Ela gera um meio levemente ácido. Todas essas bactérias produzem um ácido láctico. Essa é extremamente interessante porque ela produz um meio levemente ácido reduzido, o que é favorável à assimilação, é favorável à vida, favorável à vitamina, favorece um ambiente que favorece as bactérias do bem. O grande interesse das bifidobactérias é que são bactérias que têm 2 mecanismos de controle das patógenas. A gente sempre acreditava, e ainda hoje se publica aí, que as bifidobactérias controlam as patógenas por causa da produção ácida. Na verdade, ela tem 2 mecanismos de controle das patógenas. O segundo é extremamente potente, é
a secreção das bactérias, que a gente poderia chamar de toxina, né? Mas ela não é tóxica para nós. A secreção das bifidobactérias são secreções extremamente interessantes para controlar patógenos. E patógenos controla salmonela, controla colera, controla uma série de bactérias, de micro-organismos, até agressivos, né? De uma maneira eficiente, a longo prazo, a larga espectro, né? É uma ação muito importante. Com a idade, a gente tem tendência a diminuir, a gente está perdendo nos bifidobactérias no colo. E a gente abre o espaço a patógeno e até Clostridium, né? Os clostrídeos estão aumentando, né? E diminui a imunidade, diminui a assimilação. Em relação a prebiótico e probiótico, o senhor já esteve aqui, já explicou. Mas como a gente está fazendo um outro programa, rapidamente poderia dar uma síntese. O que é prebiótico, o que é probiótico? Bom, um prebiótico são os elementos nutritivos para a microbiota, principalmente. Quando a gente ingere uma fibra hidrossolúvel, um fósforo, principalmente, fosfoligosacarídeos, são tipos de açúcares que não são assimiláveis para o nosso organismo. Você pode dar isso para diabetes descompensado, que não vai dar problema nenhum, mas são inassimiláveis. Essas fibras são extremamente interessantes, porque elas resistem à acidez gástrica. Elas passam intactas pelo intestino delgado. São as bactérias do intestino grosso que conseguem fermentar essas bactérias, essas fibras. E quem consegue fermentar essas fibras são as bactérias do bem, principalmente as bifidobactérias. Então, é um alimento seletivo para as boas bactérias do colo. Então, por isso que temos no nosso conceito, né, uma ação bifidogênica. A gente não tem bifidobactéria no produto, a gente nutre as bifidobactérias de uma maneira bem específica, né? Então, probiótico é que você está consumindo bactérias, cepas bacterianas. Você tem os probióticos que são natural, que você com um couve, por exemplo, né? Lá dentro da folha do seu couve tem bactéria. Um probiótico é extremamente favorável. Então, eu não pode estar contra o probiótico. Eu não me interesso, na verdade, a meios terapêuticos artificial de reposição que vão que são contra a nossa fisiologia. A gente pode até ganhar certos benefícios sintomáticos, né? Controlar uma certa sintomatologia, mas dificilmente a gente consegue a longo prazo dar um reequilíbrio. Quando você trabalha na microbiota respeitando a fisiologia, o que acontece? Você dá uma vantagem competitiva às boas bactérias, seu trato digestivo, uma vantagem competitiva contra as patógenos. Então, como que isso meio se regula? Se você dá condição às boas bactérias do intestino a se levantar, ela sabe como se regular. Naturalmente ela vai se autorregular. Naturalmente. Não podemos esquecer que o ecossistema é extremamente complexo. É um meio que é muito interativo e que tem uma certa inteligência. Junto eles representam um capital, eles representam um capital genético 100 vezes mais complexo que o nosso. É demais. A gente sabe que o intestino produz uma série de hormônios, né, neurotransmissores. A medicina tradicional chinesa trata o intestino delgado como um órgão acoplado no próprio coração, que o coração é a sede do fogo, é a sede do espírito no homem, e o órgão, a víscera acoplada do coração é o intestino delgado. Daí a tamanha importância dos intestinos, né? Ele é muito parecido com os desenhos cerebral, né? As velocidades do cérebro são muito parecidas com a do intestino. E hoje se falasse descoberto um novo sistema, agora a microbiota é um novo órgão, é uma coisa assim. A medicina gosta de vez em quando de criar umas coisas assim diferentes para chamar a atenção.
A gente fala do intestino, a importância do intestino delgado, né? E do intestino grosso, são dois meridianos distintos há bastante tempo, né? Então é isso, o intestino delgado hoje, não só, né, o sistema digestivo hoje é uma grande importância na área da saúde. Na alquimia, para você ter uma ideia, o estômago é o centro do corpo, né? Porque onde, por exemplo, o que é a oficina do alquimista, onde ele faz as transmutações dos metais. E no organismo, né, o estômago é onde exatamente ocorre essa transmutação, preparando os metais, os alimentos para serem absorvidos no intestino delgado. Fora esse reequilíbrio da microbiota da obesidade, obviamente imaginamos que tem que fazer uma certa dieta, um equilíbrio, uma reeducação alimentar, coisa que nem sempre é muito fácil, né, doutor? Então é o seguinte, quando a gente tem um distúrbio que é plurifatorial, a terapêutica ela é pluridisciplinar. A gente tem que trabalhar sobre vários aspectos do quadro clínico do paciente. Então, em curso, eu sempre falo no início, né, a causa da obesidade não é o alimento, mas sim o porquê o alimento. Por quê? O porquê o alimento. Porque o alimento, a gente precisa se alimentar, mas uma pessoa hoje, em excesso de peso com obesidade, ela não fazia excesso de chuchu, giló, beterraba, porró. Não fazer? Elas não fazem excesso com esse tipo de alimento. Os excessos são principalmente a partir de alimentos energéticos. Farináceos, cereais, açúcares, álcool. Muitos alimentos que são extremamente energéticos, né? A microbiota, a gente falou bastante da microbiota, né? Mas a microbiota ela vai se aproveitar disso, né? Nós vamos criar um perfil da microbiota desequilibrado com excesso de firmicutes, né? É um dos aspectos, né? Automaticamente vai gerar uma desbiose, né? O obeso tem uma baixa imunidade, é um intestino inflamado. E a gente precisa dessa base, desse mecanismo para gerar um diabetes. É o mecanismo inicial da diabetes. Se a gente não tem o intestino inflamado, baixa imunidade, é difícil de fazer uma diabetes. Quer dizer que você está se nutrindo de uma maneira relativamente equilibrada. Um pouco de exercício físico, a diabetes é uma doença que a gente poderia eliminar. Só modulando a microbiota intestinal. Só se nutrindo de uma maneira fisiológica. Então, as causas da obesidade são várias. Uma delas, a microbiota. Outra delas, o estilo de vida. Esse estilo de vida é a ansiedade. A ansiedade, a gente não tem nos tempos para nada. A gente come correndo, come mal. Os alimentos que encontramos hoje são os alimentos que a gente pode questionar realmente, porque são os alimentos muito energéticos. Em muitos restaurantes, em muitos lugares, a gente encontra só coisa a partir de massa, de pastel, de coxinha, de fast food. Esse é um sério problema. É um sério problema. Os refrigerantes. Mas quem gosta disso, na verdade, ele encontra uma satisfação comendo isso. Quando você tem uma perturbação psicoemocional, o fato de comer esse tipo de alimento te acalma. E se torna uma dependência. Se cria uma dependência com esse tipo de alimentos. Por que acalma? Porque esse tipo de alimento acalma? Ele gera açúcar, por exemplo? Ele gera uma saciedade? Nesse estilo de vida, a maioria das pessoas hoje tem dificuldade a administrar as emoções. Quando você tem dificuldade a administrar as emoções, esse é um sintoma fígado, como você é acupuntora, né? A administração das emoções, ela está no polo metabólico, no polo do fígado. Então, você tem dificuldade de administrar as emoções, desculpa, você vai precisar compensar com mais alimento, com alimento que acalma isso. A gente acaba perturbar o digestivo, principalmente pâncreas, estômago. Essa conduta alimentar
que é excessivo, o estresse faz que você come mal, que você come mais, é mal também. Esse vai gerar uma perturbação da microbiota. Essa perturbação da microbiota vai gerar problema metabólico primeiro, né? A microbiota vai fabricar bastante gordura de cadeia curta, 3 tipos de gordura. Uma delas vai no fígado, né? 2 delas vão no fígado. É a gordura responsável do síndrome metabólico, né? Dessa gordura da cintura. A terceira, o ácido butírico, que fica armazenado no intestino. Então, fabricação de gordura, a gente perturba automaticamente a curva glicêmica. A curva glicêmica, quer dizer, você que gera uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai judiar do pâncreas, porque uma hiperglicemia vai gerar uma hipoglicemia reacional. Assim, e o pâncreas trabalhando muito, né, para isso, né? Ele trabalha nos 2 picos, né? Em excesso de glicose sanguínea, ele vai produzir muita insulina. Como é uma agressão sanguínea, ele vai produzir muita insulina. Essa insulina vai colocar a glicemia embaixo, lá embaixo. A hipoglicemia. Essa hipoglicemia, o pâncreas vai secretar, produzir um outro hormônio, que é o glucagon. Só que o paciente, o cliente, não tem paciência, não tem tempo. Então, a hipoglicemia, não tem tempo de esperar a próxima refeição para ajudar a subir essa glicemia, que o glucagon recupera o que foi armazenado para recolocar a corrente sanguínea. É uma hipoglicemia, a pessoa vai queimar a gordura, né? Vai comer de novo um alimento energético. Pode ser um café com açúcar, pode ser fruta, salgadinho, qualquer coisa que passa na frente, né? Chocolate, qualquer coisa. Porque a hipoglicemia é extremamente desconfortável. E isso acaba gerando uma resistência à insulina. Você fabrica tanta insulina que o corpo fica resistente à insulina. Isso dá uma fome danada. É muito difícil de controlar a fome. Então, o conceito que trabalhamos, ele integra todos esses dados. Ele integra todos esses dados. Até mais que isso, né? Para gerar um mínimo de conforto na dieta, uma tentativa de eliminar peso. Por que o conforto? Porque a gente não pode, na área da excesso de peso, principalmente da obesidade, contar exclusivamente com a força de vontade e a disciplina. A disciplina não é o forte do brasileiro, a disciplina. Tem gente disciplinada, claro, mas não é o forte, não é uma característica do brasileiro, né, geral. Força de vontade, até que tem, realmente que tem força de vontade, mas frente a uma perturbação da glicemia, resistência à insulina, é uma coisa que muitas vezes não é suficiente. Então, eu encontrei um substituto a essas forças. É um produto? Não, é a motivação. Como gerar a motivação no paciente que está em excesso de peso? A motivação, eu falo para os meus pacientes, a motivação é uma emoção, é um tipo de emoção, é uma emoção positiva. A motivação leva à ação, ela facilita a ação. Então, você é motivado, você não precisa de muita disciplina, você é motivado, você vai para frente. O problema é como gerar essa motivação. Como gerar, né? Como gerar a motivação no paciente. A princípio, como ele está consultando, ele tem um certo interesse em emagrecer. Tem tudo uma explicação, uma conscientização do paciente, que eu estou precisando conseguir aderência ao tratamento. É uma coisa que eu vou negociar com ele. Com meus pacientes, principalmente da obesidade, eu faço uma parte muito psicológica, mas não precisa ser psicólogo para conduzir esse tipo de consulta. O que estou fazendo principalmente é uma anamnese bem detalhada, bem detalhada. Essa anamnese, eu pergunto, eu quero precisão sobre certos aspectos da história do paciente. A anamnese é o histórico medical e nutricional. Eu me interesso muito, porque isso vai me explicar o porquê que o paciente está
desse jeito, hoje, agora, na minha frente. O paciente, ele tem ciente que, em um dado momento, eu sou a pessoa que se deu a perna no trabalho, né, de procurar, de entender isso. Eu sou a pessoa que entende o porquê que ele está lá hoje, nessa situação. A partir dali, a gente começa a negociar um projeto, eu chamo isso de projeto. Como que nós vamos sair dessa agora? Claro que eu estudo a microbiota dele, o estilo de vida. O estilo de vida é extremamente importante. Normalmente, minhas avaliações são baseadas em 3 fatores. O estilo de vida do paciente, o quadro clínico, os exames biológicos e a microbiota. São três aspectos. Os 3 aspectos interagem. Principalmente, o estilo de vida vai piorar o quadro clínico e a microbiota. Então, eu trabalho nos 3 aspectos. Não tem nenhum dos meus pacientes que eu não trabalho com a microbiota, porque é uma chave terapêutica de primeira importância. Eu não vou deixar 200 metros quadrados de mucosa, 2 quadros de tênis, gerar inflamação sistêmica, um banho inflamatório, má absorção, baixa imunidade. Não tem uma técnica que passa por cima disso. É fundamental. Esse não toma lugar, não substitui uma técnica terapêutica, mas ela facilita os resultados, o avanço da terapêutica de uma maneira fantástica. Então, eu estava falando, eu fiz uma parêntese agora. Da inflamação da microbiota, sobre a resistência insulínica. Eu quero avisar aqui o pessoal que, para fazer perguntas, entre no facebook.com/salutes, facebook.com/salutes. Eu coloquei ali perguntas por aqui, vocês podem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, encaminhar por ali, tá ok? www.facebook.com/salutestv. O senhor tem números de quantas pessoas sofrem de obesidade hoje no Brasil? Em porcentagem, alguma coisa assim? Tá mais que 60% de pessoas fora do peso. 60%. Nos Estados Unidos, o índice de Sherek, nos Estados Unidos, o índice de crianças, inclusive, obesas é muito grande, né? Tem o fast food, sedentarismo, enfim, estilo de vida, pouca atividade física, muita televisão, muito hambúrguer, muito pão, muita massa, muito açúcar e etc. Essa tendência do Brasil imitar um pouco o estilo norte-americano de vida, ou de estilo de vida, o senhor acredita que tende a piorar essa questão da obesidade aqui no Brasil? Claro, mas eu acho que é um problema de estilo de vida mundial. A mundialização está atingindo qualquer área da nossa vida particular. Em todos os países encontramos um aumento da obesidade, das doenças, da sobrecarga metabólica, das doenças de civilização. O Brasil está seguindo realmente as pegadas dos americanos, que são dos piores no mundo, né? Por esta razão, já atingimos, eu acho que passou de 60% de excesso de peso. Atingimos essa cota enorme, né? A maioria das pessoas, passou de 50%, podemos dizer que a maioria das pessoas estão com excesso de peso, essa é uma pandemia. Com certeza. Para levar a sério, porque isso gera muito tipo de doenças degenerativas, entre outros diabetes, né, hipoimunidade, isso acaba em diabetes e cancerização, e problemas vasculares. Quais são os grandes problemas que poderiam ser tratados ou previstos ou
enfim, evitados com a modulação da microbiota intestinal e trabalhando a obesidade? Diabetes, problemas de hipertensão, por exemplo? Sim, todos os problemas de sobrecarga. Existe um grupo de perturbações, de doenças de sobrecarga, na verdade, ligado à obesidade, que é chamado de síndrome metabólica. O síndrome metabólica junta a obesidade, o hipercolesterol, a pressão alta, o diabetes, resistência à insulina, gota, baixa imunidade, sim, problemas renais, todos esses casos. Então, na avaliação eu avalio o grau de esteatose hepática, eu esqueci, que é a gordura no fígado, muito né? importante hoje. Uhum. Não conseguimos permanecer com uma boa imunidade se a gente tem gordura no fígado. A gordura no fígado, que se chama esteatose hepática, o tratamento de esteatose hepática é um pré-requisito para poder emagrecer. Então, eu trabalho dessa maneira para conseguir fazer uma pessoa emagrecer. É isso que eu estava falando naquela hora, que eu vou continuar dessa linha, porque é isso que precisa ser esclarecido, né? Eu trabalho na microbiota e no fígado. A gente precisa eliminar essa gordura e melhorar a microbiota. Mas, talvez o mais importante que isso, eu preciso controlar as fases de hipoglicemia. Resistência à insulina e hipoglicemia. Resolvendo isso, pode ser junto no início de uma dieta ou como pré-requisito. Agora, como é que se trata a esteatose hepática, a gordura no fígado? Como é que se trata isso? Só com dieta? Então, da onde vem a gordura no fígado? Vem de uma disbiose. A disbiose e o fígado, junto. Para mim não é difícil de tratar uma esteatose hepática. Eu trato esse conjunto. O paciente é uma triterapia, né? Uma área do paciente, né? A nutrição tem que ser adaptada. Olha, nessa área eu não uso essa palavra dieta, no mínimo possível. No mínimo possível. Porque na cabeça do paciente tem uma confusão. Muitos pacientes acreditam que para permanecer magro, a gente tem que ficar quase sempre em dieta. Na verdade, essa palavra, ela assusta muitas pessoas primeiro, né? Mais uma dieta, mais uma vez, dieta. Né? Eu explico para meus pacientes que nós vamos fazer dieta. Né? A gente tem planos nutricionais, que são ferramentas nutricionais que nós vamos utilizar durante o tratamento. Depois, não vem mais dieta, acabou a dieta. Vai ter que passar por uma reeducação alimentar, que é um reequilíbrio alimentar, respeitando a nossa necessidade alimentar, trazendo qualidade, substituindo qualidade com quantidade. Diminui a quantidade e valoriza a qualidade dos alimentos. Nas grandes linhas é isso, individualizado, porque a microbiota me dá um norte muito importante, como se nutrir. A diferença entre uma pessoa e uma outra, né? Você tem certas pessoas que têm muita facilidade de fermentar certos alimentos, até legumes, frutas, né? Outros menos. Então, eu evito absolutamente as fermentações anormais, as fermentações digestivas anormais. Mas é o seguinte, fazer um levantamento, como eu falei, da anamnese, da situação atual do paciente. Eu negocio com ele, olho no olho, um projeto. Não é um projeto que eu gostaria para ele, é que ele consegue fazer. Uma modificação alimentar, mas de uma certa maneira é uma modificação alimentar, né? É um estilo de vida. Tá, a triterapia é alimentos, nutrição. Por que o estilo de vida? Talvez o paciente vai precisar introduzir um pouquinho de exercício físico. Para certos pacientes pode se tornar extremamente interessante. Se não emagrece muito com exercício físico, mas ajuda muito a controlar a fome,
ajuda são vários aspectos extremamente interessantes para a saúde, mas ajuda os planos nutricionais a funcionar melhor. Aumenta muito a qualidade de vida. Então, o estilo de vida, por causa disso, a alimentação, ele vai ter que substituir muitas coisas. Certas coisas vão precisar ser cortadas. Eu falo cortado. Você vai cortar meu leitinho, vai cortar meu pãozinho francês de manhã. Esse é o corte. Né? O corte. Porque tem uma relação tão afetiva com esses alimentos que a pessoa vive isso como um corte. Substituir não faz, não dá. É isso. Mais que a pessoa se agarra ao alimento, mais que o seu alimento te faz mal. Então, muitas pessoas têm certa dificuldade de largar certos alimentos. Né? Eles vivem isso como um corte. Então eu explico para ele, olha, corte isso hoje. Porque lá mais para frente, talvez você vai ter que cortar outra coisa. O quadro clínico agravando, quem sabe que lá para frente você vai ter que cortar 40 centímetros de intestino, é um corte, etc, etc. Não para assustar, é para conscientizar. Corte esse leitinho de manhã, esse cafezinho, já que te faz mal. Eu preciso dar adesão do paciente. O café também faz mal? Depende da pessoa. O café, um pouco de café eu acredito que não faz mais, mas tem gente que são alérgica a café. Muitas vezes, pode ser que não é tanto o café que faz mal, é tudo a quantidade de açúcar que vai dentro, né? Café com leite. 90% da população brasileira não digere lactose, por falta de lactase. E o glúten também. Glúten também é um grande vilão hoje. Então, alimentação, estilo de vida e modulação microbiota na terapia. Modulação microbiota. O conceito tem mais aspectos. Meus pacientes brasileiros me ensinaram, os profissionais também. A gente não nasce com o conhecimento, a gente adquire por curiosidade o conhecimento. Você tem que querer saber, você tem que questionar os ensinamentos. Então, eu sou muito agradecido pelos vários ensinamentos que eu recebi de todas as pessoas com as quais eu converso. Meus pacientes brasileiros me ensinaram uma coisa. No início que eu morava aqui no Brasil, eu cheguei aqui na década de 2000, no ano 2000, aliás, e comecei a praticar, né? Eu fiquei preocupado, porque o paciente vinha na consulta, depois não vem, some sem falar nada, especialmente na área do excesso de peso. Eu fiquei preocupado, falei, puxa, eu não entendo como funciona essa cultura, não tem muita disciplina. Eu venho lá da Europa, da Suíça, as pessoas são muito mais assim, reguladas, né? Eu fiquei meio perdido, falei, eu vou ter que pacientar, entender como funciona, será que é todo mundo? É uma realidade de todos os profissionais, né? Eu fiquei tentando me adaptar, mas 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, começaram a voltar os primeiros pacientes, principalmente da obesidade, falando para mim, primeiro eu fiquei surpreso, puxa, está voltando? Porque eu achava que eu fosse culpado, né? Não atendi bem o paciente, não atendeu bem. Mas também vai chegar lá, vai querer tirar o pãozinho com leitinho de manhã, né? E finalmente, o paciente falou para mim, não, mas teve problema familiar, teve problema financeiro, teve problemas profissionais, teve problema da vida, eu estourei tudo, eu comecei a aumentar o peso, fiquei com vergonha de voltar, eu deixei. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, o paciente ficou 3 anos perdendo tempo, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 5 anos, né? Porque teve um problema lá no caminho. Aí que me vem essa ideia, eu falei, puxa, mas ele tem direito de não acertar. É difícil de emagrecer? Se fosse tão fácil. Não tinha tanto. Nós temos 60% de pessoas aqui nos países acima do peso. Não é fácil. Então, nesse caminho, você pode encontrar uma dificuldade. Você pode encontrar. Passa a dificuldade para mim. Não quebra. Quebrou. Por quê? Por que é muito importante? É muito importante porque a gente aprende com nossas dificuldades.
A gente resolve. A gente passa por cima, por baixo, do lado esquerdo, do lado direito, mas a gente resolve. A gente diminua, dá um descanso. O que for o problema, a gente consegue, a gente resolve o problema. A gente aprende a se conhecer melhor, a gente aprende, a gente resolve, a gente cresce, resolvendo, enfrentando o problema e resolvendo o problema. Não é para quebrar. Quebrar, perder 3 anos, você vai recomeçar tudo onde você deixou. Então, o direito de errar, eu chamo isso de o direito de errar, o direito de não cumprir uma meta. Na época que eu passei essa ideia para o grupo de pesquisa que eu pertenço lá na Suíça, né? Que ele não fazia isso. Eu falei, puxa, já vai ser uma super ideia. Eu falei, ó, agradece a minha clientela brasileira, porque eles me ensinaram isso. É extremamente interessante. A partir desse momento, teve muito menos pessoa que abandona. E o fato, sempre o fato de ter esse direito de não cumprir uma meta, eu acho que as pessoas cumprem mais, né? Se sente mais à vontade. É uma conduta talvez mais humana de uma terapia, porque que o profissional tem que estar lá com o professor da escola primária, para não é assim a tarefa para não tem negociação, não tem jeito de escapar. O que só vai ser anotado por isso? Não vai ser. Eu sou disponível em qualquer momento para resolver a dificuldade. O que você aprendeu com os pacientes brasileiros? Está ensinando os suíços? Essa é uma das coisas. Eu aprendi também que aqui, que é um país que eu falei, não é uma crítica minha, mas uma constatação que não tem muitas disciplinas, né? Até um certo nível, né? Mas não é o forte do brasileiro. Mas por isso que eu desenvolvi essa maneira de trabalhar com a motivação. Então, a maioria das vezes, na primeira consultação, o paciente sai do consultório motivado, porque a maneira de trabalhar, o problema dele é muito diferente. E ele sente firmeza, ele sente confiança, ele sente que ele tem um auxílio. Estou abrindo várias portas que são interessantes, que ele nunca experimentou. Então, eu falo ao meu paciente, antes de terminar a consulta, talvez hoje eu consiga te motivar, mas lá para frente, o que vai fazer a manutenção da motivação são resultados. Somos uma equipe, eu e você. Eu sou um catalisador. Eu te mostro o caminho, negociar com você. Eu te sugiro uma conduta que você pode aceitar ou não. Na verdade, eu estou tornando um método absolutamente personalizado. E dificuldade passa para mim. Passa a dificuldade, ele tem a parte dele para fazer. Todos os meus pacientes têm a parte para fazer. A sua parte, sim. Do estilo de vida e alimentação. Qual a porcentagem da aderência ao tratamento? Quantos realmente assumem e quantos saem pela porta traseira? Só que eu nunca fiz um cálculo bem preciso disso, na verdade. Nem mais ou menos. Mas, vamos dizer, tem vários tipos de pessoa que terminam antes do final. Tem pessoa que quebra logo no início, mas já sente lá nas primeiras consultas que tem alguns problemas. Alguns são financeiros, outros são de motivação mesmo, se não consegue criar uma motivação desse paciente. Tem um problema com a obesidade, que o excesso de peso tem certa vantagem do excesso de peso. O excesso de peso proporciona certas vantagens. O excesso de peso, a obesidade, pode ser utilizado como uma desculpa para justificar certas condutas, justificar um comportamento, um problema, do que tipo que seja, né? Então, tem o desvantagem da dieta, tem que tentar outra vez uma coisa. E tem, para certas pessoas, problema financeiro acontece também.
que acaba deixando. Tem uma série de pacientes, eu procuro ao máximo tornar o paciente autônomo, porque essa parte é mais um aspecto do conceito. Eu estou tentando ao máximo deixar o paciente autônomo, por quê? Porque no final ele vai estabilizar o peso. Então, estabilização do peso aqui no Brasil, a longo prazo, uma estabilização, uma dieta que acertou, uma estabilização do peso há 4 anos. Eu alcanço mais de 70% dos pacientes que chegam até o final com a estabilização do peso em 4 anos e mais. O que é muito. Hoje em dia, quando a gente conta com as dietas unicamente, né, para fazer um paciente emagrecer, você pode conseguir fazer emagrecer um paciente, mas ele vai ter maior dificuldade de permanecer com esse peso. Por quê? Não é que as dietas são mal feitas aqui, temos ótimos profissionais, ótimos nutricionais, as dietas que eles estão utilizando são particularmente interessantes, são perfeitas, mas a dieta não abrange a complexidade do problema obesidade. Então, o paciente acaba tendo dificuldade a manter o peso. O processo psicológico é muito importante. Eu estou utilizando também planos nutricionais, como eu falei, que são diferenciados em todos os tipos de plano, de tipo de dieta, vamos chamar de dieta hoje, que eu chamo de planos nutricionais. Eu utilizo uma suplementação de proteína. Todos. Por quê? Quando você quer fazer um paciente emagrecer, você precisa gerar um aporte, né? Uma diminuição calórica. Né? Você tem que diminuir o aporte calórico da dieta. Diminuindo o aporte calórico da dieta, você vai aumentar a necessidade de proteína do organismo. Se você não faz essa suplementação de proteína, o paciente vai envolver a massa magra, vai envolver a massa magra, vai consumir uma porcentagem de massa magra importante. E a gente não podemos perder massa magra. Eu falo para meus pacientes, não vai perder peso, você vai eliminar peso. Perder peso, para mim, é que você está perdendo algo. Ninguém tem algo para perder. Se você perde massa magra, você pode falar, eu perdi peso. Não. A dieta que eu estou propondo, o trabalho que eu estou propondo, é um trabalho de eliminação de peso e excesso. Essa gordura em excesso vai passar na corrente energética. O organismo é capaz de consumir a gordura e transformar essa gordura em corpo cetônico e fabricar energia a partir de corpo cetônico. Eu estou utilizando uma dieta que é cetogênica, sem carne, sem gordura. É um tipo de dieta bastante interessante. É muito melhor e mais seguro que uma dieta cetogênica a partir da carne. Tira a carne total. Tira a carne total. E as proteínas? Esse suplemento de proteínas vegetais. Eu trabalho com suplemento de proteínas vegetais, com um perfil de vitamina e minerais. É fácil de dosar, é seguro. Essa proteína, ela gera uma saciedade, um shake de 200 ml, gera uma saciedade de 3 a 4 horas. Então, esse é mais um lado de conforto da dieta. Você acaba com a hipoglicemia na hora, com esse tipo de suplementação. E você protege a massa magra, abaixar a fome, controlar a fome. Controlar a hipoglicemia, controlar a fome. Como protege a massa magra? Simplesmente que o organismo ele não vai se dar o trabalho de desgastar seu músculo se ele tem uma proteína. Se ele tem proteína, né? Lá no trato digestivo, né, disponível. Né? E, lembrando que a carne contém bastante gordura e que a gordura é o elemento mais calórico de todos, né? 9 quilocalorias por grama de gordura. O açúcar puro, 7 quilocalorias por grama. Então, é um alimento particularmente energético. Né? Então, eu suprimo a carne, que favorece a putrefação intestinal,
a carne não alcança 80% de proteína. Então, é com um produto de 78%, 80% de proteína, essa dieta cetogênica, eu conduzo esse tipo de dieta há mais de 20 anos, acidente 0,0. Por quê? Simplesmente eu aplico uma segurança aeronáutica, 10 dias por mês. A gente alterna entre dieta cetogênica e dieta de baixa caloria, tipo dieta para diabética. Gera um déficit de 800 a 1000 calorias no máximo por dia, continuando com a proteína, uma quantidade calculada em função do tipo de dieta. Claro que a dieta cetogênica vai consumir um pouco mais, porque a pessoa está consumindo muito pouco carboidrato. Aí, a compensação da proteína. O cálculo da proteína é muito simples, tem tabela, em função do peso, homem, mulher, atividade física, é uma coisa muito simples de fazer. Gera um conforto enorme, mas muito interessante quando você trabalha conscientização do paciente. Você motivou o paciente. Você propõe tipo de dieta diferenciadas, que gera saciedade. A dieta cetogênica é muito motivante, porque a cetose é psicotônica, ela desintoxica, você tonifica, você aumenta sua energia, né? A fome cai lá embaixo, aumenta a energia física e psíquica, psicotônica. Faltam 4 minutos para terminar o programa, doutor. Tá bom. Você vai falar de curso ou dos contatos para falar com o senhor? Acho que melhor os contatos, quem tem interesse, né? Bom, quem tem interesse em emagrecimento, eu estou à disposição. Em função da região onde a pessoa mora. Eu já formei uma série de pessoas, de profissionais nesse método. Então, é possível de ligar para a gente e a gente passa os profissionais que formamos em Goiânia, em Brasília, em vários lugares do Brasil, em Curitiba, em São Paulo, etc. Né? Quem quer fazer esse trabalho comigo, estou à disposição. Mas não sou o único hoje que trabalha dessa forma. Multiplicamos o conhecimento e temos profissionais já capazes de trabalhar de uma maneira bastante interessante em vários estados. Aqui tem o curso Novo Paradigma na Modulação Fisiológica da Microbiota, Obesidade e Microbiota. Dia 5 e 6 de maio, portanto logo agora, né? O outro final de semana, não é isso? 1º de maio é terça-feira, 4, 5, sexta e sábado, 5 e 6 de maio. Em Vitória. Em Vitória, Espírito Santo. E 19 dia 20 em Curitiba, Paraná. O telefone para informações e inscrições é o 97526-5282. Então vou repetir aqui o telefone para informações, 97526-5282, ok? Consulta? Também. O mesmo número para consultas também, esse mesmo número, 97526-5282. Tem algum e-mail, algum site que a pessoa possa entrar em contato eletronicamente com o senhor? Temos um site para visitar um site, mas através do site não dá para entrar em contato comigo. Sim, é mais por telefone mesmo. É mais por telefone. Eu tenho um e-mail, que depois entrar em contato comigo. DRGEAN. DRGEAN, J-E-A-N. J-E-A-N, exatamente, @ Alimentarium. R-Y-U-M no final. Y-U-M no final. .com.br. Então é Dr. Jean, D-R-J-E-A-N, @alimentarium, com Y-U-M.com.br. Doutor Jean, muito obrigado pela sua presença. Doutor Jean vem do interior, porque eu sei que ele mora e trabalha no interior e tira praticamente o dia para vir aqui para nos dar a grata satisfação da sua entrevista. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua vinda. Obrigado, João Carlos. E coloco o saúde sempre à disposição. A câmera para as suas considerações finais. Obrigado a todos. Espero ter conseguido
conseguindo dar uma abertura para quem quer emagrecer, tentar mais uma vez. Lembrando, para terminar, que o fenômeno de sanfona é muito positivo, salva a vida. Um grande estudo americano, a diferença da expectativa de vida entre o obeso que abandonou a ideia de emagrecer e aquele que ainda está tentando algo para emagrecer. A diferença da expectativa de vida entre os dois grupos é de 23%. Então, isso mesmo. Então eu desejo a todos uma boa semana e até a próxima.